Caminhoneiro ajuda idoso desorientado na BR-116. Ele não sabia que sua vida estava prestes a mudar. Na beira da BR-116, numa manhã nublada qualquer, um caminhoneiro encostou o bruto no acostamento para tomar um café ainda quente da garrafa térmica. O que ele não esperava era encontrar um idoso andando sozinho, desorientado, com os sapatos trocados, uma pasta de couro apertada contra o peito. Sem pensar duas vezes, o caminhoneiro decidiu ajudar. Ele não fazia ideia de que aquele gesto simples mudaria o rumo de sua vida para sempre. O que parecia apenas mais um dia de estrada se transformaria em uma jornada inesperada, cheia de reviravoltas, descobertas emocionantes e decisões que testariam os limites da confiança, da generosidade e da própria identidade. Afinal, o idoso não era quem parecia ser, e guardava um segredo que muitos fariam de tudo para descobrir. Curta, comente de onde você está assistindo e inscreva-se no canal para acompanhar essa história surpreendente do começo ao fim. O dia amanheceu cinzento sobre a BR-116. A neblina espessa parecia esconder o asfalto, que serpenteava entre campos verdes e silenciosos da Serra Gaúcha. O motor do caminhão rugia em tom constante, como se seguisse o ritmo do coração do homem que o dirigia. Firme, mas cansado. O caminhoneiro, já acostumado com o silêncio da estrada, dirigia sem pressa, levando uma carga de madeira do interior do Paraná até Canoas, no Rio Grande do Sul. A cada curva, seu olhar se dividia entre o painel e o horizonte. A velha garrafa térmica ao seu lado ainda guardava o café amargo que preparara às 5 da manhã, num posto isolado. Ele gostava da solidão da estrada, mas às vezes, no fundo da alma, sentia a falta de uma conversa, um riso ou até de um simples bom dia dito com sinceridade. Aos 48 anos, ele já vira de tudo nas rodovias brasileiras. Ajudara colegas atolados, desviara de tempestades violentas, e até enfrentará panes mecânicas em lugares sem sinal de celular. Mas naquele dia, algo completamente inesperado cruzaria seu caminho. Era um pouco mais de 8 horas quando ele avistou, na lateral direita da estrada, uma figura andando lentamente pelo acostamento. A imagem era incomum. Um homem de idade avançada, vestindo roupas elegantes porém desalinhadas, com um paletó aberto, os sapatos trocados entre os pés e uma pasta de couro presa nas mãos. A cabeça baixa e os passos hesitantes diziam mais do que qualquer palavra. O caminhoneiro reduziu a marcha, encostou o caminhão com cuidado e desceu. Sentia um arrepio estranho na nuca, não de medo, mas de intuição. A certeza de que algo importante estava prestes a acontecer. "Bom dia, seu moço", disse ele, aproximando-se devagar. "Tá tudo bem com o senhor?" O idoso levantou o rosto. Os olhos eram claros, perdidos, como se buscassem algo que nem mesmo ele sabia o que era. Preciso chegar à cidade, onde tudo começou", disse o idoso, com a voz embargada, como se falasse mais para si do que para o outro. "Que cidade, meu senhor? O senhor está sozinho aqui?" "Não sei, esqueci", ele respondeu, e a fragilidade daquelas palavras fez o caminhoneiro engolir seco. O caminhoneiro olhou ao redor. Não havia nenhum carro, nenhuma casa, nenhum vestígio de onde aquele homem poderia ter vindo. Só mato, asfalto e neblina. Voltou os olhos para a pasta de couro, que o idoso segurava como se fosse a única âncora de sua sanidade. "O senhor se importa se olhar essa pasta? Talvez tenha algum documento. Não sei se pode, mas se quiser tentar." Com cuidado, o caminhoneiro abriu a pasta. Dentro havia papéis amarelados pelo tempo, uma caderneta de anotações, 2 fotos antigas, uma de um galpão de madeira cercado por árvores e outra de uma mulher sorridente, e um pequeno envelope com o brasão de um cartório da cidade de São Francisco de Paula. O caminhoneiro reconheceu o nome da cidade. Era pequena, fria e tradicional, famosa por suas plantações de hortênsias, pelo festival de música nativista. São Francisco de Paula. "O senhor conhece essa cidade?" O idoso hesitou, depois assentiu devagar. Sim. Lá é onde tudo começou. Lá eu sou." Ele parou, confuso, como se estivesse prestes a lembrar de algo importante, mas a memória escorregasse por entre os dedos. O caminhoneiro coçou a cabeça. Aquilo não fazia parte do seu trajeto. Desviar por São Francisco de Paula significava perder um contrato de entrega que já estava apertado no cronograma. Mas como ele poderia simplesmente deixar aquele homem ali? Algo dentro dele,
mais forte do que qualquer senso de dever profissional, dizia que não podia. Vamos fazer o seguinte, seu moço, o senhor sobe aqui comigo. Te levo até São Chico e a gente vê se alguém te reconhece por lá. Que tal? O idoso assentiu. Com esforço, subiu na boleia. O caminhoneiro ajudou, puxando com firmeza, mas sem pressa. Já dentro da cabine, o idoso olhava ao redor com curiosidade infantil, como se não lembrasse da última vez que estivera num caminhão. Durante os primeiros quilômetros, o silêncio reinou. Só o som do motor preenchia o espaço. Mas aos poucos, o idoso começou a falar. Frases soltas, lembranças fragmentadas, uma casa com varanda, uma mulher chamada Rosália, um pé de bergamota no quintal. Nada muito claro, mas o suficiente para o caminhoneiro perceber que aquele homem tinha uma história rica por trás do olhar perdido. Eles passaram por campos floridos e vilas pequenas, onde as casas ainda tinham chaminés fumegantes e galinhas soltas nos quintais. A cada parada para abastecer ou comer algo, o caminhoneiro percebia como o idoso atraía olhares. Algumas pessoas achavam graça, outras demonstravam preocupação. Nenhuma o reconhecia. Em uma das paradas, o caminhoneiro telefonou para sua irmã, com quem mal falava há anos. Contou sobre a situação, buscando um conselho. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disse, tu sempre foi assim, né? Coração mole. Não muda nunca. Mas dessa vez, presta atenção. Viu? Tem algo diferente aí. Ele não sabia explicar, mas sentia o mesmo. Não era apenas empatia. Era como se o universo tivesse posto aquele homem em sua frente por um motivo maior. Já na estrada rumo a São Francisco de Paula, a neblina aumentava e o frio cortava até mesmo dentro da boleia. O idoso, olhando pela janela, murmurou. Você tem cheiro de madeira e estrada, igual ao meu pai. O caminhoneiro sorriu, sem entender completamente, mas sentindo que aquele elogio vinha do fundo da alma. Ainda faltavam algumas horas de viagem. A carga, o pagamento, os compromissos, tudo parecia pequeno diante da missão que ele agora abraçava. Levavam o estranho para reencontrar sua origem. E, sem saber, estava também iniciando o reencontro consigo mesmo. O céu permanecia encoberto enquanto o caminhão subia lentamente a serra em direção a São Francisco de Paula. O tempo parecia acompanhar o clima emocional da cabine, nublado, carregado de incertezas. Apesar da estrada silenciosa, a mente do caminhoneiro estava em turbulência. A cada curva, ele olhava de soslaio para o homem ao seu lado. O idoso parecia mais tranquilo agora, mas seu olhar permanecia perdido, como se observasse não a paisagem, mas lembranças antigas projetadas no vidro da janela. O caminhoneiro ligou o rádio, ajustando em uma estação que tocava música nativista. Um velho clássico de Teixeirinha começou a tocar, e o idoso reagiu com um leve sorriso, o primeiro desde que entrará no caminhão. Eu dançava isso com a Rosália, murmurou ele. O caminhoneiro manteve os olhos na pista, mas captou cada sílaba dita. Esse nome voltava com frequência, como uma âncora que ligava o idoso a um passado ainda nebuloso. Rosália. Poderia ser esposa, filha, irmã? Ele não sabia, mas estava cada vez mais claro que essa mulher era central na identidade daquele homem. Horas depois, já no início da tarde, o caminhão entrou pelos arredores de São Francisco de Paula. Casas antigas de madeira, pintadas em tons vibrantes, se alinhavam nas ruas estreitas. A cidade exalava um aroma de lenha queimada e pão recém-saído do forno. O frio era cortante e as hortênsias azuis e roxas pareciam resistir com dignidade à brisa gelada que descia da serra. O caminhoneiro encostou o caminhão em frente a uma padaria antiga, dessas que vendem cucas feitas no dia e chimarrão fervendo em garrafões térmicos sobre o balcão. Vamos comer alguma coisa, seu moço? Pode ser que um café quente ajude a clarear as ideias. O idoso assentiu. Com um pouco de dificuldade, desceu do caminhão. Entraram juntos, chamando a atenção de dois senhores que jogavam dominó perto da porta. O caminhoneiro pediu 2 cafés passados na hora e uma fatia generosa de cuca de uva. Tu não é daqui, né? Perguntou a balconista, simpática, enrolando a sílaba final com um sotaque típico da região. Não, sou de fora. Mas ele aqui talvez seja, respondeu o caminhoneiro, apontando discretamente para o idoso. A mulher olhou com mais atenção.
O rosto dele me parece familiar, mas não sei dizer de onde. Foi então que o idoso olhou ao redor, com os olhos arregalando-se ao avistar um quadro antigo na parede. Era uma fotografia em preto e branco da cidade no início do século XX, com uma multidão reunida em frente à antiga casa de eventos da cidade. Ali, disse ele, apontando com o dedo trêmulo. Aquele homem ali, sou eu. Era meu aniversário. Eu tinha uma gravata vermelha. O caminhoneiro se levantou e caminhou até o quadro. O idoso apontava para uma figura ao fundo, com um paletó claro e um lenço no pescoço. Era impossível dizer se aquilo era real ou confusão mental, mas a emoção em sua voz era genuína. A balconista se aproximou, intrigada. Mas essa foto é de mais de 50 anos atrás. Impossível. O caminhoneiro se virou para ela, com um olhar sério. Algum cartório ou arquivo da cidade pode ter registros antigos. Talvez a gente consiga algo. Tem sim. Tem o cartório Cordeiro, na rua de baixo, o mais antigo da cidade. Eles terminaram o café e foram a pé até o cartório. O caminhoneiro percebeu que o idoso andava melhor, como se a memória ativada pela foto tivesse lhe dado um novo fôlego. O vento gelado soprava firme entre as ruas e o céu continuava carregado, mas sem chuva. No cartório, uma funcionária mais jovem os atendeu. O caminhoneiro explicou rapidamente a situação. A funcionária franziu o senho, curiosa, e pediu que aguardassem. Depois de alguns minutos, ela voltou com uma pasta fina. Nós temos aqui um registro de propriedade do início dos anos 80. Um terreno rural nos arredores da cidade. O nome do titular é muito parecido com o que ele diz nas poucas palavras. Pode ser esse. O caminhoneiro olhou para o papel. Um nome familiar o atingiu. Aristides R. Pacheco. Esse nome não te soa familiar. Seu moço? O idoso arregalou os olhos. Aristides. Sim, eu fui. Aristides. Era o primeiro momento em que o idoso parecia consciente da própria identidade. O caminhoneiro, tomado por um sentimento estranho entre alívio e preocupação, agradeceu à funcionária. Esse terreno ainda é da família? Ele perguntou. Parece que sim. O último movimento foi um registro de doação, mas não finalizado. Talvez ele tenha tentado passar a propriedade para alguém, mas não conseguiu concluir o processo. O caminhoneiro notou que, entre os papéis na pasta, havia uma anotação com o nome de um advogado, Dr. Silvino Krieger, com um telefone de contato desatualizado e um endereço manuscrito. A gente pode tentar achar esse advogado, disse ele, já com o plano se formando na mente. No caminho de volta ao caminhão, o idoso parou diante de uma casa antiga, de madeira escura e janelas floridas. Foi aqui que ela morou. Rosália, murmurou. O caminhoneiro respeitou o silêncio. Havia uma dor viva naquelas palavras. A saudade de algo que talvez nunca mais fosse recuperado. Já dentro da boleia, com o motor ligado e os documentos guardados com cuidado, o caminhoneiro percebeu que aquele desvio de rota estava longe de terminar. A carga continuava no baú, o pagamento pelo frete comprometido, e seu telefone já tinha 5 chamadas perdidas do contratante. Mas, por algum motivo que ele ainda não compreendia, nada disso pesava tanto quanto a presença daquele homem ao seu lado. Não era apenas por caridade, era por propósito. Um chamado silencioso que o fazia continuar, curva após curva, como se a estrada agora fosse feita não só de asfalto, mas também de destino. O dia seguinte amanheceu com um sol tímido, filtrado pelas nuvens finas que cobriam São Francisco de Paula. O caminhoneiro, acostumado a dormir em qualquer canto, passou a noite no banco reclinável do caminhão. Acordou com o pescoço dolorido, mas com a mente ativa. Tinha dormido pouco, pensando em Aristides, ou melhor, no senhor que agora começava a lembrar que se chamava Aristides R. Pacheco. Ele olhou para o banco ao lado. Aristides dormia profundamente, enrolado numa manta que haviam conseguido com a balconista da padaria no dia anterior. Respirava devagar, com as mãos segurando firme a pasta de couro como se fosse uma extensão de si mesmo. O caminhoneiro suspirou. A carga no baú do caminhão já deveria ter sido entregue, e o contratante não havia respondido às mensagens que ele enviou à noite. Provavelmente, o pagamento estava comprometido. Mas por mais que tentasse se convencer a voltar à rota original, algo dentro dele não deixava.
Às 9 horas em ponto, ele ligou o motor e dirigiu até o endereço rabiscado no papel do cartório, Rua Padre Anchieta, número 17. Segundo informações, ali morava o tal advogado, Dr. Silvino Krieger. A rua era estreita, de paralelepípedo, cercada por casarões antigos com varandas de ferro forjado e pequenos jardins na frente. Parou o caminhão em uma esquina e seguiu a pé com Aristides, que acordara ainda meio atordoado, mas mais presente do que no dia anterior. Caminhava apoiado no braço do caminhoneiro, olhando as fachadas como se buscasse algo. O número 17 era uma casa verde-oliva, com janelas brancas e uma porta de madeira entalhada. No portão, uma placa metálica dizia: Silvino Krieger, advogado, aposentado. Eles bateram. Nada. O caminhoneiro bateu novamente. 1 minuto depois, a porta se abriu lentamente e um senhor de cabelo branco, óculos de aro grosso e expressão séria surgiu no vão. Pois não? O senhor é o Dr. Silvino? Perguntou o caminhoneiro, tentando soar respeitoso. Sim. Quem são vocês? Esse aqui é o senhor Aristides Pacheco. O senhor lembra dele? Silvino arregalou os olhos e, por um instante, o ar pareceu sumir de seus pulmões. Mas isso é impossível. Ele perdeu a memória. Doutor, mas está começando a lembrar. E o nome do senhor estava num documento guardado com ele. A gente achou o registro no cartório ontem. Silvino nos convidou para entrar. A casa cheirava a papel antigo, madeira encerada e café recém-coado. Livros jurídicos forravam as prateleiras e quadros com diplomas pendiam das paredes. Sentaram-se na sala e Silvino trouxe xícaras de café. Sentou-se à frente dos dois e observou Aristides por longos segundos. O senhor era meu cliente. Aliás, mais do que isso, era meu amigo. Nós começamos um processo de transferência de bens há uns 2 anos. Mas o senhor sumiu. Simplesmente sumiu. E ninguém mais teve notícias. O caminhoneiro apertou os olhos. Sumiu como? Ele foi embora? Não. Simplesmente desapareceu. A casa dele estava trancada. Os empregados foram mandados embora antes disso. Parte da família tentou entrar em contato, mas não conseguiu. Depois, começaram as especulações. Que tipo de especulações? Silvino hesitou. Que ele teria sido internado, levado para algum lugar por parentes interessados nos bens, ou simplesmente se perdido de si mesmo. Mas nunca houve confirmação. O caminhoneiro sentiu o sangue esquentar. Então alguém pode ter escondido ele? Pode. Ou ele pode ter se escondido sozinho. Aristides sempre teve uma mente inquieta, muito inteligente, mas reservado. E depois que Rosália... Bom, depois que ela foi embora, ele nunca mais foi o mesmo. O idoso levantou o rosto lentamente ao ouvir o nome dela. Rosália era minha luz, minha razão. Ela foi esposa dele, explicou Silvino, com voz baixa. Faleceu há mais de 15 anos. Depois disso, ele mergulhou nos negócios, mas andava cada vez mais recluso. O caminhoneiro sentiu um nó na garganta. Aristides estava começando a lembrar não só nomes, mas emoções. Ele não era apenas um senhor confuso. Era um homem marcado pela ausência, pela saudade, por uma vida cheia de memórias que haviam se embaralhado. O senhor sabe se ele ainda tem bens, propriedades? Tem sim, muitas. Não sei em que estado estão agora, mas há fazendas, ações de empresas, imóveis urbanos. E ele tem também uma herança cultural enorme. Era um dos maiores incentivadores de projetos sociais da região. Queria deixar um legado. E se ainda pensa assim, vai precisar de alguém de confiança ao lado. O caminhoneiro ficou em silêncio por alguns segundos. E se eu dissesse que estou disposto a ajudar? Silvino encarou. Eu já percebi isso. O senhor não o abandonou, mesmo com ele sem memória, mesmo com prejuízo no seu trabalho. Gente assim é rara. Aristides levantou os olhos para o caminhoneiro e, com voz baixa, disse: Você é meu amigo, amigo da estrada. O caminhoneiro engoliu seco. Ele nunca ouvirá aquelas palavras vindas de alguém que mal conhecia. Mas naquele instante, percebeu que era exatamente isso que estavam se tornando: amigos. Viajantes de mundos distintos unidos por um acaso, ou talvez por algo maior. Silvino pediu que esperassem mais um pouco e foi até outro cômodo. Voltou com um envelope grande. Dentro havia documentos,
plantas de terrenos, registro de empresas e uma carta escrita à mão, com caligrafia firme e elegante. Se um dia minha mente me trair, espero que alguém com coração puro me encontre e me leve de volta ao que importa, que cuide do meu nome com honra e que continue o que comecei. Aristides Rua Pacheco, caminhoneiro, sentiu um arrepio no braço. Aquilo era quase uma profecia. Eu lembro de ter escrito isso, disse Aristides, com a voz embargada. Mas não sabia para quem. O advogado assentiu. Talvez agora você saiba. Saíram da casa do advogado no fim da manhã, com a sensação de que haviam dado um passo gigantesco. A cidade, que até então parecia cheia de dúvidas, agora se tornava cheia de memórias. O caminhoneiro entendeu que sua missão não era apenas entregar Aristides de volta à cidade, mas ajudá-lo a reconstruir quem ele era. E, no processo, talvez também se reconectar com partes de si que estavam adormecidas há muito tempo. Enquanto caminhavam pela praça central, Aristides parou diante de uma banca de jornais. Pegou um exemplar do Correio da Serra e apontou para uma notícia na capa. Festival do Chimarrão terá edição histórica neste ano. Rosália amava esse festival. Ele sussurrou. O caminhoneiro sabia que esse evento poderia ser mais do que uma lembrança para Aristides. Talvez fosse a peça que faltava para completar o quebra-cabeça da memória. E, sem perceber, uma nova jornada começava a se formar diante deles. O caminhoneiro conhecia os sons da estrada como ninguém. O barulho do motor, o assobio do vento entre os espelhos, o ranger leve da carga quando o caminhão passava por buracos. Mas ali, parado na praça central de São Francisco de Paula, ao lado de Aristides, os sons eram outros. Era o som da cidade despertando lentamente, com seus sinos de igreja, vozes de feirantes abrindo barracas e o tilintar de xícaras nos cafés espalhados pela calçada. Era uma música diferente, mais suave, mas igualmente intensa. Aristides, cada vez mais desperto em sua própria história, lia o jornal atentamente. A notícia sobre o Festival do Chimarrão parecia ter tocado algo profundo. Seus olhos, ainda cansados, ganhavam um novo brilho a cada linha lida. — Você quer ir? Perguntou o caminhoneiro. Aristides demorou a responder. Depois virou-se lentamente. Era o lugar onde eu e Rosália mais dançávamos. Sempre no final do festival, quando todos já estavam indo embora. Ela dizia que era o único momento em que podíamos ouvir só a nossa música. O caminhoneiro sentiu a garganta apertar. Não era apenas uma lembrança, era um convite da memória. Um chamado para revisitar um lugar onde o amor ainda existia, mesmo que apenas no eco de passos de dança esquecidos. Então a gente vai, disse ele com firmeza. Mas ir ao festival não seria simples. Faltavam apenas 3 dias e os ingressos principais estavam esgotados. Além disso, o festival este ano estava sendo promovido com maior estrutura e segurança, pois seria a edição comemorativa de 50 anos. Estariam presentes políticos da região, músicos tradicionais e toda a elite cultural do estado. Aristides, antes uma figura influente nesses círculos, agora passava despercebido. O caminhoneiro sabia que precisaria se mover com astúcia. Antes de qualquer plano, foi até o pequeno hotel da cidade, onde conseguiu 2 quartos simples. Não podia deixar Aristides no caminhão de novo. O senhor precisava de conforto, banho quente, silêncio. Aquilo não era mais uma boa ação de momento, era responsabilidade. E ele começava a se sentir cada vez mais ligado àquele homem. Enquanto Aristides descansava no quarto, o caminhoneiro saiu para investigar. Passou pela prefeitura, pela Secretaria de Cultura e por uma rádio local que estava promovendo o festival. Em cada lugar, tentava explicar a história de Aristides. Sem sucesso. Ninguém acreditava de imediato. Afinal, como um dos maiores nomes da cidade, que desapareceu por anos, poderia simplesmente reaparecer ao lado de um caminhoneiro anônimo? Foi na rádio que encontrou uma ponta solta que poderia se tornar corda firme. A radialista responsável por parte da cobertura, uma mulher de pouco mais de 60 anos chamada Dona Lourdes, reconheceu o nome de Aristides imediatamente. Eu me criei ouvindo falar do Dr. Aristides, disse ela, com voz forte. O homem era um exemplo. Pagava bolsas de estudo, investia em projetos sociais e nunca pedia nada em troca. Quando ele sumiu, foi como se a cidade tivesse perdido uma parte dela. O caminhoneiro então contou a história com detalhes.
Como encontrou na estrada a pasta com documentos, o reencontro com Silvino. Dona Lourdes olhava fixamente o tempo todo, com o queixo apoiado na mão e os olhos marejados. A memória é uma coisa danada, disse ela, mas o coração lembra. Sempre lembra. Ela prometeu ajudar. Ligou para o comitê organizador do festival e conseguiu marcar uma reunião informal com um dos coordenadores. O caminhoneiro, que nunca se metera em nada parecido com isso, respirou fundo e decidiu seguir em frente. Naquela mesma tarde, levou Aristides até um barbeiro da cidade. O senhor não cortava o cabelo há meses, talvez anos. Saiu de lá transformado, o rosto limpo, o cabelo aparado, as sobrancelhas alinhadas. Quando olhou-se no espelho, levou alguns segundos para se reconhecer. Acho que voltei alguns anos no tempo, disse ele, sorrindo de canto. Tá parecendo político, brincou o barbeiro. Só falta o palanque. Mais tarde, compraram roupas novas. Nada extravagante, apenas um terno escuro e uma camisa branca de algodão grosso. Aristides olhava no espelho da loja com uma expressão de quem tentava costurar os pedaços da própria identidade. Eu pareço eu mesmo, murmurou, com um brilho nos olhos. Ao final do dia, o caminhoneiro levou até um restaurante típico da cidade, onde comeram entrevero com polenta e tomaram suco de uva feito na hora. Enquanto Aristides contava fragmentos de histórias, o caminhoneiro ouvia, tentando juntar os pedaços. Descobriu que ele tivera uma filha, que fora embora jovem, e que Rosália, além de companheira, era sua confidente, o alicerce que sustentava sua vida. No dia seguinte, foram ao encontro com o coordenador do festival. Um homem jovem, educado, mas cético. O caminhoneiro apresentou Aristides, mostrou documentos, relatou que o advogado confirmara. Ainda assim, o coordenador hesitou. Precisamos de uma prova clara, algo que mostre quem ele é. Afinal, se vamos colocá-lo de volta no palco, no evento principal, não pode haver dúvida. O caminhoneiro respirou fundo. O senhor conhece alguém que possa confirmar? Alguém que ainda esteja vivo, que o conheceu bem. O coordenador pensou por alguns instantes. Tem a dona Hilda. Trabalhou anos na biblioteca da cidade. Era muito próxima dele. Se ela confirmar, é o suficiente. Saíram imediatamente em busca dela. Dona Hilda vivia em uma casa simples nos arredores da cidade. Ao abrirem o portão, foram recebidos por uma senhora de cabelos brancos presos num coque e olhar afiado. O que vocês querem? Queremos falar sobre Aristides Pacheco, disse o caminhoneiro com calma. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Ele morreu ou desapareceu? Não sei. Está aqui, respondeu ele, dando um passo para o lado. Aristides estava ali, em pé, com o olhar hesitante. Quando a senhora ouviu, arregalou os olhos, levou a mão à boca e começou a tremer. Ari? É você? Ele assentiu, com lágrimas e formando. Hilda, você ainda me chama de Ari. Ela caminhou até ele e segurou seu rosto com as duas mãos. Eu sabia que você ainda estava por aí. Só não sabia onde. O reencontro foi emocionante. Dona Hilda chorou, Aristides também. Ela confirmou sua identidade sem pestanejar. Conhecia detalhes da vida dele, histórias, datas, nomes. Era a peça que faltava. Com o aval de Hilda, o comitê do festival concordou. Aristides seria homenageado na noite de encerramento. Teria lugar de destaque, microfone em mãos. E, se quisesse, poderia dizer algumas palavras ao povo que um dia o admirou. Nos dias seguintes, Aristides parecia renascer. Passava horas olhando fotos antigas, ouvindo músicas que o caminhoneiro tocava no rádio, lembrando de frases, piadas, aromas. Começava a tecer sua identidade de volta, linha por linha. Já o caminhoneiro, mesmo cansado, não parava. Resolveu pendências com o cliente da carga. Teve prejuízo, mas deixou claro que voltaria a trabalhar assim que a missão fosse concluída. O caminhão permanecia estacionado, firme, como uma testemunha muda de tudo aquilo. Na véspera do festival, Aristides chamou o caminhoneiro no quarto. Se não fosse você, eu estaria perdido. Ou pior, seria só uma sombra. Você me devolveu a mim mesmo. Isso vale mais do que qualquer fortuna. O senhor ainda vai ter tempo de fazer muito mais, respondeu o caminhoneiro. E eu estarei por perto, se precisar.
Não, senhor. Me chame só de Ari. Eles apertaram as mãos. Não era mais uma relação de ajuda. Era amizade verdadeira, nascida na beira de uma estrada e selada em confiança. Naquela noite, as estrelas finalmente surgiram no céu da serra. E para dois homens que haviam se encontrado por acaso, o futuro começava a se iluminar com promessas de renovação, pertencimento e, acima de tudo, esperança. A cidade de São Francisco de Paula amanheceu em festa. O ar carregava o cheiro de erva mate e lenha, enquanto os moradores enchiam as ruas com roupas típicas, sorrisos sinceros. Bandeirolas coloridas tremulavam sobre a praça central e palcos foram montados em frente à antiga prefeitura. O festival do chimarrão estava prestes a começar e os sons da gaita ponto das violas já podiam ser ouvidos ao longe. O caminhoneiro, vestido com calça jeans limpa, camisa xadrez e botas de couro, ajudava Aristides a se arrumar. O velho senhor vestia o terno comprado dias antes, agora ajustado por uma costureira da cidade que se ofereceu para fazer os retoques. Ao ver seu reflexo no espelho do hotel, Aristides sorriu. Quanta coisa coube nesse corpo cansado, disse, ajeitando a gravata. E ainda cabe muito mais, respondeu o caminhoneiro, dando um leve tapinha nas costas dele. O senhor tem muita história para viver ainda. Me chame de Ari? Já disse. Ambos riram, como dois velhos amigos prestes a viver algo grande. E, de fato, estavam. Por volta das 16 horas, a praça estava completamente tomada. Famílias sentadas em cadeiras dobráveis, crianças correndo entre as barracas, senhores e senhoras trocando receitas e histórias. Em uma pequena tenda, Dona Hilda vendia bolachas amanteigadas e acenou quando viu os dois chegando. Ele vai arrasar, gritou ela com um sorriso orgulhoso. Mas nem tudo estava tranquilo. Na lateral do palco, o caminhoneiro foi chamado discretamente por um dos organizadores. Era o mesmo homem que havia duvidado de Aristides antes. Temos um problema, disse o coordenador, com a testa franzida. Apareceu uma mulher dizendo que é parente direta dele. E, bem, está questionando toda essa homenagem. Quer provas. Diz que ele não está bem da cabeça. O caminhoneiro respirou fundo. Onde ela está? Foi levado até uma barraca de apoio nos fundos do palco. Lá estava uma mulher alta, de cabelos castanhos presos em coque, óculos escuros e postura rígida. Aproximava-se dos 50 anos. Ela olhou o caminhoneiro de cima a baixo. Você que está com ele? Perguntou. Sim. E você é? Sou filha de Aristides. Minha mãe era Rosália. O caminhoneiro sentiu o chão vacilar sob seus pés. Como é que é? Eu sou a filha. E quero saber o que exatamente estão fazendo com meu pai. Ele está doente. Pode não lembrar de mim, mas eu reconheceria em qualquer lugar. Eu passei anos tentando encontrá-lo. Só não consegui antes porque ela engoliu em seco, porque ele sumiu sem deixar rastros. O caminhoneiro levou um tempo para responder. Sentiu a força daquele momento como um baque no peito. Finalmente, uma parte da família aparecia, e de forma inesperada. Ele falou da filha, sim, mas não lembrava o nome. Só dizia que ela tinha os olhos da mãe. Ela retirou os óculos. Seus olhos eram de um verde intenso, quase idênticos aos que Aristides tinha descrito quando falava da esposa. Meu nome é Clara, e se ele realmente é meu pai, preciso vê-lo. O caminhoneiro assentiu. Ele está aqui perto, mas vá com calma. Ele está sensível. Está se reconstruindo aos poucos. Clara seguiu o caminhoneiro em silêncio até o camarim improvisado atrás do palco. Quando entrou, Aristides estava sentado, bebendo um chá de camomila oferecido por uma voluntária. Ele a olhou. Ficou em silêncio por vários segundos. Seus olhos piscavam lentamente, como se estivessem ajustando o foco para ver algo distante no tempo. Rosália? Sussurrou. Clara se ajoelhou à frente dele e segurou suas mãos. Não, pai. Sou eu. Clara. Lágrimas brotaram nos olhos do idoso. Clara, Clara, minha menina, minha filha. Ele levou as mãos ao rosto dela, tocando suas bochechas com leveza. Eu achei que tinha te perdido. Fui eu que te perdi. Pai, todos esses anos. O reencontro foi tão comovente que os voluntários presentes saíram da sala discretamente, deixando apenas os dois e o caminhoneiro.
Depois de vários minutos de silêncio e lágrimas, Aristides segurou a mão do caminhoneiro. Foi ele que me achou na estrada. Foi ele que me trouxe de volta. Esse homem me devolveu o que eu nem sabia que havia perdido. Clara olhou para o caminhoneiro com os olhos marejados. Eu não sei como agradecer. Não precisa agradecer, respondeu ele com voz firme. Só esteja com ele agora. É tudo que importa. A notícia do reencontro correu rapidamente entre os organizadores. A homenagem, que antes era tratada com reservas, agora se tornava algo incontestável. O apresentador do evento, um locutor tradicional da rádio local, preparou um novo discurso para a cerimônia de encerramento. E então chegou a hora. O céu, já alaranjado pelo pôr do sol, formava o cenário perfeito. A multidão se calou quando o locutor subiu ao palco e anunciou, com voz embargada: hoje, São Francisco de Paula escreve mais uma página emocionante em sua história. Um homem que ajudou a construir o coração desta cidade está de volta. Senhoras e senhores, com vocês, Aristides Zé e Pacheco. Aplausos estouraram por toda a praça. Aristides, com passos lentos, subiu ao palco, segurando o braço do caminhoneiro com a mão esquerda e o da filha com a direita. Os três formavam uma imagem que ficou marcada na memória de todos os presentes. Diante do microfone, Aristides respirou fundo. O silêncio era absoluto. Até as crianças pararam de correr. Meus amigos, começou ele, com voz firme, apesar da idade. Por muito tempo, vivi perdido. Não apenas nas estradas, mas dentro de mim. A memória me traiu. E quando ela me abandonou, eu pensei que tudo estivesse perdido. Mas um homem simples, um caminhoneiro, desses que a gente vê todos os dias cruzando as rodovias do Brasil, me estendeu a mão. Não pediu nada. Só me ofereceu companhia, paciência, respeito. Ele fez uma pausa, olhando o caminhoneiro com carinho. E foi com ele que eu reencontrei minha história, minha cidade, minha filha e, mais do que tudo, a minha identidade. A multidão começou a aplaudir de novo, dessa vez de pé. Eu não sei quanto tempo ainda terei, mas sei que os dias que vierem serão vividos com propósito. Quero retribuir tudo que essa cidade me deu. Quero investir nos jovens, ajudar os idosos e fazer do meu nome um instrumento de bem. E quero que todos aqui saibam que até o mais perdido pode ser encontrado, se tiver alguém disposto a ouvir. O caminhoneiro desviou o olhar, emocionado. Aquilo tudo parecia maior do que ele jamais imaginara. Depois do discurso, a banda local começou a tocar. Um vaneirão suave tomou conta da praça. Aristides segurou a mão da filha e a levou para dançar. Ele sorria como uma criança. Clara, chorando de emoção, o acompanhava com passos leves. O caminhoneiro observava de longe, encostado em uma árvore, com as mãos nos bolsos e o coração cheio. Dona Hilda se aproximou, segurando 2 cuiazinhas de chimarrão. Entregou-uma a ele. É pouco, perto do que você fez, disse ela, mas é do bom. Ele sorriu e aceitou. O mundo ainda tem espaço para coisa boa, né? Sempre tem, respondeu ela. Só precisa de alguém disposto a dirigir até lá. O céu, agora coberto de estrelas, parecia aprovar. E ali, no centro de uma cidade marcada por tradição, cultura e memória, o caminhoneiro percebeu que, embora não tivesse família por perto, não estivesse em sua casa e nem soubesse que o futuro traria, naquele momento, estava exatamente onde precisava estar. A manhã seguinte amanheceu fria e úmida na pequena cidade serrana. A neblina ainda encobria as ruas quando o caminhoneiro acordou no hotel, ouvindo o murmúrio distante das vozes da praça, agora já movimentada com preparativos para o segundo dia do festival. Ele sentiu uma mistura de tranquilidade e inquietação. Enquanto tomava café, pensava na conversa que tivera com Clara na noite anterior. A relação dela com Aristides era intensa, cheia de emoções retidas por anos. E ainda havia muito a ser descoberto sobre o passado da família, sobre as razões que levaram ao desaparecimento de Aristides e sobre o que exatamente ele pretendia fazer dali para frente. O caminhoneiro sabia que aquela jornada já não era só sobre uma boa ação. Era sobre reconstruir laços, entender histórias e lutar contra o esquecimento que a memória fragmentada de Aristides trazia. Mais tarde, ao encontrar Aristides no saguão do hotel, o homem parecia mais animado.
Seu olhar brilhava com aquela chama de esperança que há muito parecia apagada. Hoje, disse ele, tomando um gole do café, vou visitar um lugar importante. O sítio onde tudo começou. Sítio? Perguntou o caminhoneiro. Sim, a fazenda da família, lá no interior. É onde eu e Rosália sonhávamos com o futuro. O caminhoneiro não sabia se esperava aquilo. A memória ainda o traía em muitos momentos, mas ali havia uma certeza que começava a se formar. Vamos, disse ele, decidido. A viagem até o sítio foi uma mistura de emoções e paisagens. O caminho sinuoso pela serra, a mata cerrada, o cheiro da terra molhada. Aristides parecia reviver cada pedaço daquela estrada, enquanto o caminhoneiro escutava atentamente. Ao chegarem, o cenário era de um lugar que o tempo quase esqueceu. A casa de madeira com janelas azuis estava um pouco desgastada, mas ainda mostrava a imponência de outras épocas. O pomar ainda carregava algumas frutas maduras e o cheiro do pinheiro dominava o ar. Enquanto caminhavam pelos arredores, Aristides apontava para cada detalhe. Ali era o galpão onde guardávamos as ferramentas. Ali era o rio onde aprendemos a nadar. Rosália adorava aquela árvore, dizia que ela era nosso porto seguro. O caminhoneiro sentiu a atmosfera daquele lugar. Era como se o sítio carregasse as respostas que o velho senhor buscava. Mas a visita também trouxe dores. Aristides parecia lutar contra sombras internas que tentavam roubar sua lucidez. Em um momento, parou de andar, olhou para o céu cinzento e suspirou. Eu esqueci muita coisa, mas aqui tudo parece voltar. Talvez porque o coração nunca esquece, respondeu o caminhoneiro. Durante a tarde, conversaram com antigos vizinhos e amigos da família. Muitos se lembravam de Aristides como um homem generoso, sempre disposto a ajudar, mesmo nos momentos difíceis. Ele era mais que um milionário, era um pilar da comunidade. Mas também descobriram que o desaparecimento dele havia deixado o vazio difícil de preencher. Vários projetos sociais que ele mantinha foram abandonados e alguns jovens que se beneficiavam de suas doações tiveram que buscar outros caminhos. O caminhoneiro percebeu que a responsabilidade que começava a recair sobre os ombros de Aristides era maior do que apenas sua recuperação pessoal. Ele tinha uma cidade inteira dependendo da sua força, ou ao menos da reconstrução dela. Na volta para a cidade, o caminhoneiro e Aristides pararam em um café tradicional. Lá, uma senhora idosa reconheceu o homem e trouxe fotos antigas de um álbum empoeirado. Entre elas, havia uma fotografia rara. Aristides e Rosália em um baile na cidade, sorrindo, a alegria estampada nos olhos. Aristides tocou a foto com reverência. Essa foi a última vez que estivemos juntos em público, murmurou. O caminhoneiro sentiu a fragilidade daquele momento. Mais do que um reencontro, aquilo era uma missão de cura. Naquela noite, enquanto a cidade dormia, o caminhoneiro refletia sobre o quanto aquela experiência estava mudando sua. Quero saber uma coisa: de qual cidade ou país você está vendo esse vídeo? Escreve aqui nos comentários. Já aproveita e deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Lá no fim eu tenho um recado especial, então fica comigo até o final. Bora para a história. Visão do mundo. Ele, acostumado a cruzar estradas e carregar cargas, descobria que as maiores cargas que alguém pode carregar são as invisíveis, as memórias, as esperanças, os laços. E que, às vezes, um simples gesto de ajuda pode desencadear uma transformação que vai muito além do que se imagina. O sol despontava preguiçoso sobre São Francisco de Paula, tingindo de dourado os pinheiros e as montanhas ao redor. A cidade parecia respirar uma calmaria temporária após a emoção dos últimos dias. O caminhoneiro sentia essa paz, mas também uma inquietação que lhe apertava o peito. No café da manhã, Aristides e Clara já estavam sentados, conversando animadamente sobre planos para o futuro. A filha estava determinada a ajudar o pai a retomar suas iniciativas sociais, especialmente aquelas voltadas para os jovens da região. Ela falava com paixão, como se aquele reencontro fosse o começo de uma nova vida para ambos. O caminhoneiro observava a cena com um sorriso contido. Sentia-se parte de algo maior, mesmo sem ter certeza do que exatamente isso significava para ele. Vocês precisam vir comigo hoje, disse Clara, com brilho nos olhos. Tenho um lugar que acho que vai ajudar o pai a lembrar ainda mais.
Eles a seguiram até uma antiga escola que havia sido fundada por Aristides décadas atrás. O prédio, de pedra e madeira, ainda mantinha seu charme rústico, apesar de algumas janelas quebradas e portas rangentes. Ao entrarem, foram recebidos por um grupo de jovens que participavam de um projeto comunitário local. Alguns deles, ao reconhecerem Aristides, correram para cumprimentá-lo, abraçando com carinho. Aquele momento foi como uma injeção de vida para o velho senhor, que parecia reviver os dias em que dedicava seu tempo e recursos para melhorar a vida das novas gerações. Isso aqui é o que mais importa, disse Aristides, olhando para o caminhoneiro. É a sementinha que plantei que precisa florescer. Mas a alegria daquele reencontro não durou muito. Enquanto caminhavam pelo salão principal, Clara puxou o caminhoneiro de lado. Eu preciso ser sincera com você, disse ela, com a voz baixa. Nem todo mundo está feliz com o retorno do meu pai. Tem gente aqui na cidade que acha que ele deveria ter ficado desaparecido. O caminhoneiro arqueou a sobrancelha, curioso. Por quê? Por causa das dívidas da empresa que ele comandava, aquelas que ele deixou para trás. Muitos perderam dinheiro, empregos. E tem gente que vê isso como uma ameaça. Ele pensou nas implicações. Aquela era uma camada nova no quebra-cabeça que estavam montando. A gente vai precisar lidar com isso, falou. Nas semanas que se seguiram, o caminhoneiro se envolveu diretamente na reconstrução da reputação de Aristides. Visitou antigos funcionários da empresa, ajudou a organizar reuniões com credores e até mesmo fez algumas entregas de caminhão para pequenas cidades vizinhas, mantendo sua rotina, mas com um propósito renovado. Foi nesse período que ele também percebeu o peso do conflito interno do velho senhor, a luta constante entre o desejo de recomeçar e o medo de não estar à altura das expectativas. Em uma noite, enquanto organizavam documentos no escritório improvisado de Aristides, ele ouviu o homem murmurar para si mesmo: será que posso mesmo consertar tudo isso? Ou estou apenas adiando o inevitável? O caminhoneiro colocou a mão no ombro dele, com firmeza. O senhor não está sozinho. Isso aqui é uma caminhada, não uma corrida. Enquanto isso, Clara se dedicava a restabelecer os laços com a comunidade, participando de reuniões e eventos locais. Seu esforço começou a dar frutos, mas não sem enfrentar resistência. Uma subtrama emergiu. A relação tensa entre Clara e o presidente da Câmara Municipal, um homem que via em Aristides uma ameaça aos seus interesses pessoais. Essa tensão política adicionava uma camada extra de desafio para o caminhoneiro e para a família. O tempo passava, e com ele, as pequenas vitórias começaram a se acumular. Aristides conseguirá negociar com alguns credores, e alguns projetos sociais estavam sendo retomados com recursos da empresa. Porém, cada avanço vinha acompanhado de sacrifícios. O caminhoneiro teve que deixar de lado um convite para uma longa viagem, pois sua presença era necessária para mediar uma crise entre funcionários descontentes. Além disso, as noites de sono passaram a ser menos tranquilas, com o peso das responsabilidades aumentando. Num desses momentos, o caminhoneiro sentiu a vulnerabilidade tomar conta. Sentado na varanda do hotel, com a brisa fresca acariciando o rosto, ele murmurou para si mesmo: será que essa é mesmo minha vida? Ou apenas um desvio inesperado? Mas, no fundo, sabia que aquela jornada já tinha mudado sua forma de enxergar o mundo. Foi nesse clima que surgiu uma pequena reviravolta. Durante uma reunião em um dos escritórios da prefeitura, alguém trouxe à tona um documento antigo que colocava em dúvida a real identidade de Aristides como proprietário da empresa. Um erro burocrático, segundo explicações iniciais, mas se poderia atrasar ainda mais o processo de recuperação financeira. O caminhoneiro e Clara tiveram que unir forças para buscar documentos e testemunhas que comprovassem a história verdadeira. Esse episódio exigiu viagens, visitas a cartórios e longas conversas, tudo isso sob a pressão do tempo. Enquanto isso, a relação entre Aristides e sua filha se fortalecia, apesar dos momentos difíceis. Eles compartilhavam memórias, olhavam fotos antigas e até começaram a escrever um livro de memórias, como forma de preservar a história para futuras gerações. Certa noite, em uma roda de chimarrão, Clara confidenciou ao caminhoneiro: sabe, ele sempre foi um homem forte, mas agora eu vejo um lado que poucos conhecem: a fragilidade de quem carrega tantos anos de peso nas costas. O caminhoneiro concordou, sentindo a mesma coisa. E foi assim que, no meio dos desafios,
Pequenos laços humanos foram sendo tecidos, com naturalidade e verdade. A cidade, pouco a pouco, começava a aceitar o retorno daquele homem que um dia fora esquecido e agora, com esforço e apoio, estava reconstruindo seu legado. A manhã amanheceu cinzenta, anunciando um dia de céu carregado e ventos fortes que varriam as ruas da pequena cidade. O caminhoneiro acordou sentindo uma inquietação diferente, uma sensação de que as próximas horas seriam decisivas para o que estava por vir. A rotina, que já começava a se encaixar com mais naturalidade, seria colocada à prova. Aristides tinha uma reunião importante marcada com um grupo de investidores interessados em retomar os negócios da antiga empresa, agora sob uma nova gestão. Clara acompanharia o pai, enquanto o caminhoneiro ficaria no suporte, cuidando dos detalhes práticos, mantendo contato com outros parceiros da região. Enquanto se preparavam, o clima dentro do hotel estava tenso, uma mistura de expectativa e medo. Aristides parecia mais calmo, mas o olhar denunciava a apreensão que sentia. "Eu não posso falhar de novo", confessou, numa voz baixa, enquanto ajustava a gravata. "O senhor não está sozinho nessa", respondeu o caminhoneiro, dando um leve tapinha no ombro. No caminho para o encontro, as ruas molhadas refletiam as luzes do início da manhã. O ar tinha um cheiro forte de terra e folhas molhadas. O caminhoneiro sentia o ambiente carregar uma carga emocional que só ele conseguia perceber. Quando chegaram ao local da reunião, foram recebidos por uma mesa imponente, onde os investidores se acomodaram com semblantes sérios. A conversa começou com detalhes financeiros, números e projeções. Aristides conduzia a fala, mostrando que, apesar dos anos afastado, ainda dominava os assuntos da empresa. Porém, durante a reunião, surgiu uma questão inesperada. Um dos investidores questionou a capacidade de Aristides para liderar, mencionando sua recente condição de saúde e as memórias confusas que, segundo ele, poderiam comprometer o negócio. O ambiente ficou pesado. Aristides se levantou, tentando manter a compostura, mas seus olhos brilhavam com uma mistura de raiva e tristeza. "Posso não lembrar de tudo, mas sei o que quero para o futuro", respondeu firme. O caminhoneiro sentiu a tensão no ar e decidiu intervir, mostrando a força da determinação que via no homem à sua frente. "O senhor pode não lembrar de todos os detalhes, mas a experiência e o coração desse homem não podem ser subestimados." A reunião terminou sem um acordo definitivo, mas com um compromisso de novas conversas. O desafio era grande, mas a semente estava plantada. De volta à cidade, a tensão não passou despercebida. Clara falou com o caminhoneiro sobre a necessidade de fortalecer a imagem do pai, mostrar para a comunidade que ele era mais que um empresário, era um homem que lutava por seus ideais. Enquanto isso, o caminhoneiro recebeu uma notícia preocupante. A empresa enfrentava um problema inesperado com a burocracia local, que ameaçava atrasar ainda mais os processos de recuperação. Uma série de documentos precisava ser regularizada, e para isso, ele teria que viajar para a capital, enfrentando estradas longas e difíceis. A decisão foi difícil, mas ele sabia que precisava aceitar o desafio. Clara o ajudou a organizar a viagem, preparando mapas, contatos e rotas alternativas para evitar atrasos. Durante a viagem, o caminhoneiro enfrentou uma tempestade forte na serra, com chuva torrencial, vento e visibilidade quase zero. Cada curva da estrada exigia atenção redobrada e paciência. O cheiro da chuva misturado ao barro e ao óleo do caminhão preenchia a cabine. Ele sentia o cansaço, mas também a determinação que o mantinha firme. Na capital, entre filas e esperas em repartições públicas, ele conseguiu finalmente regularizar os documentos necessários. Porém, a burocracia ainda impunha desafios. Uma exigência extra de comprovação de antigos contratos fazia com que ele precisasse retornar ao interior para buscar testemunhas e documentos que poderiam estar perdidos no tempo. Essa notícia quase o desanimou, mas uma ligação de Aristides trouxe forças renovadas. "O senhor está fazendo mais do que imagina", disse Aristides. "Cada passo que damos é uma vitória." Ao retornar para São Francisco de Paula, o caminhoneiro trouxe consigo não apenas os documentos, mas também histórias e rostos daqueles que ajudavam a manter viva a memória da cidade e do homem que tanto lutava para se reerguer. De volta à rotina, uma nova reviravolta. Um antigo amigo de Aristides, um engenheiro aposentado, apareceu com uma proposta inesperada: ajudar a recuperar uma área degradada da cidade, transformando em um espaço cultural e social para jovens e idosos.
O projeto parecia perfeito para o momento e a equipe se mobilizou para conseguir recursos e apoio da prefeitura. Era mais uma batalha, mas também uma esperança para a cidade e para Aristides. Enquanto isso, o caminhoneiro continuava dividindo seu tempo entre o trabalho nas estradas e a reconstrução da vida daquela família. Sentia, no entanto, o peso do conflito interno crescendo, o desejo de voltar para sua rotina antiga e o compromisso crescente com aquela missão. Numa noite fria, sentado perto da lareira do hotel, ele refletiu sobre suas escolhas. Não sabia que um encontro poderia mudar tudo assim, pensou. E então, uma última surpresa. Clara revelou que havia encontrado um antigo diário de Rosália, a esposa de Aristides. O diário continha memórias e sonhos que poderiam ajudar a entender melhor o passado e a direção que precisavam tomar. A descoberta trouxe uma nova luz para o caminho, mostrando que, apesar das dificuldades, a esperança e o amor sempre encontravam um jeito de persistir. O frio da manhã ainda dominava a pequena São Francisco de Paula quando o caminhoneiro chegou ao hotel, trazendo nas mãos o antigo diário de Rosália que Clara lhe entregará na noite anterior. A capa de couro estava gasta pelo tempo, as páginas amareladas e frágeis, mas o cheiro do papel antigo ainda carregava a essência de tantas histórias guardadas. Clara, Aristides e o caminhoneiro se reuniram no salão principal do hotel, em torno da mesa de madeira que havia visto tantas reuniões e conversas desde o início daquela jornada. O clima era de expectativa e, ao mesmo tempo, de respeito. Afinal, o diário guardava segredos, memórias que poderiam mudar o rumo da história que vinham vivendo. Rosália sempre foi uma mulher à frente do seu tempo, comentou Clara, folheando com cuidado as primeiras páginas. Ela escreveu sobre sonhos, medos e planos que, às vezes, nem meu pai sabia que existiam. O caminhoneiro observava cada palavra, sentindo-se envolvido não apenas pela narrativa, mas pela intensidade das emoções que pareciam saltar das páginas. A escrita de Rosália era profunda, carregada de esperança, amor e também de dúvidas. Ao longo daquele dia, leram trechos que falavam sobre o amor entre ela e Aristides, a luta para manter a fazenda e os projetos sociais, mas também revelavam conflitos internos que o casal enfrentava, especialmente diante da pressão dos negócios e da saúde debilitada de Aristides. Uma passagem chamou a atenção do caminhoneiro. Nem sempre o que parece é verdade. Às vezes, é preciso ir além do que os olhos podem ver para entender o que o coração guarda. Aquilo parecia uma pista, uma indicação de que havia mais na história do que eles imaginavam. Decidiram então que o próximo passo seria investigar documentos e cartas antigas guardadas na fazenda. Talvez Rosália tivesse deixado mensagens para o futuro, pistas para ajudar Aristides a recuperar não apenas seus bens, mas sua identidade e paz interior. Nos dias seguintes, o caminhoneiro se dividiu entre o trabalho nas estradas e as visitas ao sítio, onde encontrava apoio em velhos amigos da família que ainda residiam ali perto. Com paciência e cuidado, ele e Clara vasculharam arquivos, fotografias e objetos que traziam à tona um passado quase esquecido. Durante uma tarde chuvosa, encontraram uma caixa com cartas trocadas entre Rosália e Aristides, datadas de muitos anos atrás. Em uma delas, Rosália expressava preocupações sobre o negócio arriscado que Aristides pretendia assumir, temendo que isso pudesse destruir tudo que haviam construído. A descoberta trouxe à tona uma reviravolta significativa. Aquela decisão arriscada, que havia sido esquecida ou encoberta pelo tempo, poderia ser a chave para os problemas financeiros que ainda assombravam Aristides. O caminhoneiro percebeu que, para avançar, precisariam não apenas recuperar documentos, mas enfrentar fantasmas do passado e lidar com a verdade de frente. Enquanto isso, a cidade acompanhava com interesse as movimentações em torno do projeto de revitalização da área degradada, que começava a ganhar forma com a ajuda do engenheiro aposentado. O espaço se transformaria em um centro cultural que abrigaria oficinas, exposições e encontros comunitários. A iniciativa despertou entusiasmo, mas também resistência de alguns moradores conservadores, que temiam mudanças e perda da identidade tradicional da cidade. Esse conflito adicionava uma nova camada à trama, mostrando como o progresso e as tradições muitas vezes se chocam, e como o caminho para a transformação pode ser sinuoso. No meio desse turbilhão, o caminhoneiro e Clara começaram a desenvolver uma amizade sólida, baseada em respeito, confiança e compreensão mútua. Eles compartilhavam desafios, medos e pequenas vitórias, construindo um vínculo que ia além da missão inicial.
Aristides, por sua vez, demonstrava momentos de lucidez e alegria, mas também de fragilidade, especialmente quando confrontado com lembranças difíceis. Em uma dessas ocasiões, ele confidenciou ao caminhoneiro: "Tenho medo de não ser mais o homem que fui um dia." "O Senhor é muito mais do que as lembranças, Aristides. É o que faz com elas que importa", respondeu o caminhoneiro, sentindo a profundidade daquela conversa. A tensão aumentava conforme a data para a próxima reunião com os investidores se aproximava. Todos sabiam que aquele encontro poderia definir o futuro da empresa, consequentemente, da cidade. Nessa reta final, uma última surpresa. Uma carta anônima chegou ao hotel, contendo informações que indicavam uma possível fraude envolvendo antigos documentos da empresa. A denúncia exigia uma investigação cuidadosa e imediata. O caminhoneiro sentiu o peso da responsabilidade aumentar, mas também a determinação de seguir em frente, por mais difícil que fosse o caminho. O sol despontava timidamente no horizonte quando o caminhoneiro entrou no salão onde a última reunião decisiva seria realizada. O ar estava carregado de expectativa, mas também de uma serenidade que vinha da certeza de que, independentemente do resultado, aquela jornada havia transformado para sempre a vida de todos ali presentes. Aristides estava ao seu lado, acompanhado de Clara, seus olhos brilhando com uma mistura de esperança e ansiedade. O velho senhor, embora ainda lidasse com seus momentos de confusão, exibia uma determinação renovada, a determinação de um homem que lutou contra o esquecimento e reconstruiu sua vida tijolo por tijolo. Os investidores estavam presentes, assim como representantes da comunidade e autoridades locais, todos testemunhas daquele momento que simbolizava não apenas um acordo comercial, mas a concretização de um sonho coletivo. O caminhoneiro sentia a tensão diminuir dentro de si. Depois de meses enfrentando obstáculos, burocracias, preconceitos e dúvidas, a recompensa estava ao alcance. Antes que a reunião começasse, Clara passou-lhe discretamente um envelope. Dentro estavam as últimas provas da regularização da empresa, documentos essenciais que o caminhoneiro havia conseguido com muito esforço, inclusive após a viagem difícil para a capital e a descoberta do documento que comprovara a real identidade de Aristides como legítimo proprietário. A fala de Aristides foi breve, mas poderosa. Esta não é apenas uma empresa. É o legado de uma vida dedicada a construir algo melhor para esta cidade e para sua gente. Hoje, não peço apenas um investimento. Peço uma oportunidade de mostrar que o passado pode ser superado e o futuro pode ser reconstruído. As palavras ecoaram no silêncio do salão, tocando a todos. O caminhoneiro sentiu uma pontada de orgulho e emoção. Ele sabia que a jornada foi longa, mas nada tinha sido em vão. A reunião seguiu com debates, perguntas, negociações, até que finalmente veio a resposta tão esperada. Os investidores concordaram em aportar o capital necessário, sob a condição de que a empresa adotasse práticas transparentes e inovadoras, respeitando a comunidade e o meio ambiente. Houve aplausos contidos, sorrisos emocionados e alguns olhos marejados. Clara abraçou o pai, e o caminhoneiro, por sua vez, sentiu-se acolhido como parte daquela família e daquela cidade. Nas semanas seguintes, a transformação começou a se tornar visível. A área degradada, que havia sido o centro de tensões, tornou-se um vibrante centro cultural. Jovens e idosos compartilhavam oficinas de artesanato, música, literatura e culinária regional, resgatando as tradições locais e criando novas memórias. O caminhoneiro, por sua vez, voltava às estradas com a certeza de que seu encontro com Aristides fora o início de uma história maior do que ele imaginava. Ele carregava consigo a gratidão de uma família que lhe havia aberto as portas do coração e a admiração de uma cidade que agora via nele um verdadeiro herói. Mas nem tudo foi fácil. Cada vitória teve seu preço. O caminhoneiro precisou abrir mão de viagens longas e da rotina que conhecia. Enfrentou noites de insônia, preocupações e momentos de dúvida. Aristides, por sua vez, lutava diariamente contra as limitações da memória, mas encontrava forças no amor da filha e na dedicação daqueles que o cercavam. Um dos momentos mais emocionantes aconteceu numa festa comunitária, organizada para celebrar a retomada da empresa e o início das atividades no Centro Cultural. Sob um céu estrelado, rodeados por amigos, vizinhos e antigos colegas, Aristides subiu ao palco e falou com a voz embargada. Nunca pensei que teria outra chance assim. Vocês me deram esperança quando eu achava que tudo estava perdido. Obrigado por acreditarem.
O caminhoneiro observava, sentindo o coração apertado de emoção. Sabia que aquele era o verdadeiro prêmio, a conexão humana, o respeito e a possibilidade de recomeço. Clara, ao seu lado, sorriu e disse: sem você, nada disso seria possível. Foi um aprendizado para todos nós, respondeu ele, olhando para o horizonte. E uma prova de que, às vezes, a vida muda quando menos esperamos. Nos meses seguintes, o caminhoneiro continuou alternando sua rotina nas estradas com apoio aos projetos sociais que surgiam em São Francisco de Paula. Ele passou a ser uma figura querida na comunidade, não apenas pelo que fizera, mas pelo que representava, a força da solidariedade e do encontro inesperado. O conflito interno que o acompanhará ao longo da história começou a se dissolver. Ele entendeu que seu destino não estava apenas nas estradas, mas também nas pessoas que encontrava e ajudava pelo caminho. Aristides recuperava, pouco a pouco, suas forças e memórias. E Clara, que tinha se dedicado incansavelmente para unir passado e presente, agora olhava para o futuro com um brilho especial nos olhos. No fim, a história daquele caminhoneiro e daquele idoso multimilionário não foi apenas sobre dinheiro ou negócios. Foi sobre encontros que transformam vidas, sobre coragem para enfrentar o desconhecido e sobre a capacidade humana de se reinventar. E, quando a brisa suave da manhã passou pela varanda do hotel, o caminhoneiro sentiu, enfim, a paz que vinha de saber que seu gesto, simples e generoso, havia mudado para sempre o destino de uma família e de uma comunidade inteira. Fim. Chegou até aqui? Então comenta mundo. Deixa aquele joinha. Compartilha com alguém que vai curtir também. E claro, se inscreve para não perder as próximas histórias incríveis que vêm por aí.